Olá, meus foliões, estamos começando uma sexta-feira, praticamente uma sexta-feira de carnaval. Tem muita gente que já está emendando e que tenho certeza que vai cair em algum bloquinho ainda nessa sexta. Esse vai ser um dia especial de Alemanha. Falaremos sobre a segunda divisão e sobre a primeira divisão da Alemanha, duas competições que eu tenho muito carinho. Vamos começar falando sobre Wien Wiesbaden e Nuremberg. Nuremberg é top 3 de maiores campeões da Alemanha. Time de muita tradição, muito respeito, porém agarrado na segunda divisão há muito tempo, com problemas seríssimos na parte da defesa, vai enfrentar o Wiesbaden, que tem características peculiares. Já falei sobre elas, mas não custa bater nessa tecla novamente. Vamos falar também sobre Hamburgo e Hannover, duas equipes que tinham potencial, desde o início desse ano principalmente, para brigar pela liderança, mas o desempenho fora de casa do Hannover tem afastado a equipe das primeiras colocações. O Hamburgo não, o Hamburgo se mantém ali, não consegue pegar a primeira colocação do São Paulo, que é o seu principal rival, né, o Derby de Hamburgo, mas que continua ali sempre próximo do líder e tem potencial sim esse ano para de novo disputar, quem sabe pelo menos uma promoção. E na primeira divisão falaremos sobre o Borussia Dortmund contra o Freiburg, talvez o jogo de maior liquidez. O Dortmund teve a sua sequência de vitórias interrompida, depois de vitórias contra o Darmstadt, Colônia e Bochum. O Dortmund só empatou contra o Heidenheim e foi, sinceramente, um resultado justo. O Dortmund já não vinha desempenhando um excelente futebol, principalmente contra o Colônia, estava sendo bem contestado, então eu acho que ele voltou à média. Esse empate fez com que a distância para os dois líderes aumentasse. Eu acho muito difícil que o Dortmund consiga encostar aqui nos dois líderes da competição, mas também aumentou a distância para o Stuttgart e reduziu a distância para o Leipzig. Então, novamente nessa rodada, o Leipzig tem a condição de tentar ultrapassar o Dortmund e entrar na zona de Champions. Então, uma vitória aqui é muito importante. O Freiburg é um adversário muito cascudo, que geralmente contra o Dortmund consegue marcar gols, porém, na casa do Dortmund, desde 2001, o time do Freiburg, pelo menos nessa competição, não consegue uma vitória, então temos aqui um belo tabu para conversar. Além disso, tem outros jogos nessa sexta-feira, mas eu vou tentar ser rápido porque eu sei que daqui a pouco você já tem um carnaval para poder curtir, tá bom? Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Começamos o nosso planejamento com o seu like no vídeo, se possível for, porque eu tenho problemas de memória e provavelmente eu vou esquecer de te pedir isso no final do vídeo. Então, se você puder deixar o like no vídeo, ajuda muito. Se você não for inscrito também, se você puder, vai ser muito bom. Vamos começar com Wien Wiesbaden e Nuremberg. Eu também chamava esse time de Wehen, mas é Wien, tá? Wien Wiesbaden. Eu acredito que exista uma cerveja com esse nome. Posso estar enganado, tá? Mas não sou um pleno conhecedor de cerveja, mas já escutei alguma coisa parecida. Vamos falar dele contra o Nuremberg. Temos uma cotação de favoritismo aqui levemente para o Wiesbaden, mas favoritismo na segunda divisão da Alemanha a gente dificilmente compra, tá? A gente vai sempre trabalhar aqui mais voltado para gols. A primeira informação importante é que o Wien Wiesbaden sofreu gol nos últimos 12 jogos consecutivos. Isso é um problema muito grave para uma equipe que tem um estilo de jogo específico, que é um estilo de jogo reativo. Ou seja, ele recua, chama a equipe adversária para cima para buscar os espaços de contra-ataque. Mas se você está tomando gol todo jogo, fica complicado para esse seu estilo. Mas é o estilo deles, a gente não pode fazer nada. Nos últimos 4 dos 5 jogos disputados pela Wiesbaden, nós tivemos o over 2,5 e também nos últimos 5 dos últimos 5, né? 5 de 5 no Nuremberg também tivemos o over 2,5. Vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio. A gente consegue perceber que as duas equipes têm uma iniciativa próxima, as duas equipes falham um pouco em marcar, inclusive o Nuremberg tem mais gols marcados, só que o time do Nuremberg, que é o grande calcanhar de Aquiles da equipe esse ano, é a fase defensiva. A equipe se tornou mais goleadora em casa, mas fora de casa tem sido péssima em relação à defesa. Mais de 2 gols por jogo sofrido, isso fica muito difícil para você construir vitória, porque se você toma a média de 2 gols, você tem que remar contra a maré para conseguir buscar uma recuperação na maioria das vezes. Nenhuma equipe se destaca tanto no primeiro tempo. O Nuremberg tem mais gols marcados, mas também tem mais gols sofridos, bem mais. Então é um primeiro tempo parelho. No segundo tempo, o time do Wiesbaden tem um pouco mais de superioridade, muito por conta do nível de derrota que chega o Nuremberg. 60% de derrotas e 13 gols sofridos, quase o dobro de gols sofridos do que o Wiesbaden. De novo, o Wiesbaden não é uma equipe excepcional no segundo tempo, mas consegue ter números mais parelhos, vamos dizer assim. Temos uma paquera, um aplicativo de namoro aqui de novo, que é a bola aérea ofensiva do Wiesbaden contra a bola aérea defensiva frágil do Nuremberg.
Então, situações onde o Wiesbaden precise utilizar a bola aérea para buscar uma recuperação, e é muito provável que o faça se o Nuremberg estiver na frente, a bola aérea pode ser um caminho, principalmente nos escanteios, para poder encontrar aqui um empate ou uma recuperação contra o Nuremberg. Nos momentos dos gols marcados e sofridos, temos aceleração do time mandante nos últimos minutos e problemas do time visitante também nos últimos minutos. Para você que trabalha mercado de gols, pode ser uma situação interessante, principalmente no segundo tempo. Eu gosto muito de pensar na seguinte questão aqui. Eu gosto do ambas marcam. Acho que uma cotação mais alta seria mais interessante. E gosto muito desse 2,5. Precisamos de um jogo desempatado na segunda divisão para trabalhar gols? Eu prefiro. Não é comum a gente ter 0-0 na segunda divisão da Alemanha, mas eu prefiro o jogo desempatado. Qual que é o melhor cenário em cima das características das equipes? Temos péssimas defesas, isso a gente já sabe, mas a pior defesa é a do Nuremberg. Porém, mesmo a pior defesa sendo a do Nuremberg, o time que mais se desconcentra quando a gente fala de característica tática é o Wiesbaden. Porque se ele estiver atrás do placar, toda aquela condição de se defender, de compactar o bloco para contra-atacar, ela vai ser desfeita. Então uma equipe vai ter que pegar o seu estilo de jogo que ela gosta, que é um estilo de jogo mais, vamos dizer assim, cômodo de trabalhar, e ela vai ter que sair dessa caixinha e vai ter que ir para cima. Então isso vai oferecer mais espaço para o Nuremberg. Então tanto o Nuremberg na frente quanto o Wiesbaden na frente, teremos jogos abertos. Um por conta da sua característica técnica e outro por conta da sua fragilidade defensiva. Então sim, um jogo desempatado aqui talvez seja melhor de trabalhar o mercado de gols. Vamos falar agora sobre Hamburgo e Hannover. Deixa eu preparar já aqui o PDF de apoio, que a gente nem precisa cortar o vídeo, fica muito mais rápido. O Hamburgo, nesse momento, ocupa a segunda colocação com 37 pontos, porém as últimas duas partidas em casa foram derrotas. E eu sei, porque eu faço a Bundesliga 2 toda semana, que o Hamburgo começou como favorito nos dois jogos. Então temos mais uma situação onde o Hamburgo é favorito dentro de casa. Isso não quer dizer que ele vai perder de novo, mas o favoritismo na Bundesliga 2 é muito relativo. Eu não te aconselho trabalhar mercado de resultados, mercado de favorito por aqui, porque é muito complexo. Quer ver um exemplo? A gente teve recentemente esse jogo aqui, ó, o Hamburgo contra o Karlsruhe. O Hamburgo começou com uma cotação extremamente favorita nesse jogo. Deixa eu ver se eu consigo pegar a cotação que estava esse jogo. Ó, o Hamburgo começou com uma cotação de 1,53. Era muito mais favorito do que nesse jogo contra o Hannover. Com 5 minutos de jogo, o Karlsruhe já vencia por 2-0. O Hamburgo buscou recuperação, de novo tomou 3-2, buscou recuperação de novo e de novo ficou atrás do placar no 4-3. Isso é muito comum de acontecer, as equipes favoritas enfrentarem problemas defensivos, né? O erro de organização, o erro de cobertura, o erro de saída de bola, o erro num toque na frente do atacante. Isso é muito comum na segunda divisão. A gente tem uma quantidade de gols mais elevada justamente por conta do nível elevado de erro, né? E como a gente tem na Alemanha o sistema de desempate forçando as equipes a fazerem gol, porque é o que mais importa, né? Gols marcados, mesmo uma equipe perdendo por 3-0, 4-0, ela vai continuar se expondo, isso vai oferecer resultado, isso vai oferecer espaço para que a equipe na frente do placar continue ampliando, tá? Então eu gosto muito de trabalhar esse tipo de situação. Então a gente já descarta o mercado de resultados aqui. Eu sei que o Hamburgo é favorito, é um time muito bom. E o Hannover não é uma boa equipe fora de casa. A gente pode pegar os últimos jogos do Hannover aqui fora. Foram pouquíssimas vitórias, se eu não me engano foram 2, né? 2 vitórias fora apenas. Mas ainda assim eu não compro esse favoritismo. Vamos falar sobre estatística. O Hamburgo saiu na frente em quase 90% dos jogos em casa, mas o Hannover saiu em 60% na frente nos jogos fora. Isso mostra iniciativa. O Hamburgo não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou quase 60% dos jogos sem sofrer gol. O time do Hannover já tem mais dificuldade para marcar e sofre com mais frequência, né? A média de gols sofridos do Hannover é mais alta. O primeiro tempo das duas equipes é parelho. Número de vitórias, derrotas, gols sofridos e gols marcados quase, né? Gols marcados do Hamburgo é um pouquinho maior, mas ainda assim não é possível você eleger o Hamburgo aqui como um favorito no primeiro tempo. No segundo tempo as coisas mudam um pouco, porque o time do Hannover passa a sofrer 12 gols e o número de derrotas vai a 50% e não tem vitórias. Então aqui sim a gente consegue olhar com mais carinho para o lado do Hamburgo. Temos uma excelente bola aérea do Hamburgo. O Hannover também é um time que marca bastante cabeça, mas as duas equipes não têm sofrido tanto nesse fundamento. Uma coisa que eu percebi aqui é a finalização de fora da área. Olha a quantidade de gols marcados pelo Hamburgo de fora. Isso é característica de equipes
que costuma enfrentar adversários compactados. Não sei se é o caso do Hannover, mas o Hannover tem sofrido bastante de fora da área também, pode ser um caminho para o Hamburgo. E nos momentos dos gols, como bons jogos da segunda divisão e corriqueiros, a gente tem bastante iniciativa nos minutos finais, mas tem bastante coisa no início também. Ó. O Hannover marca 62% dos seus gols até o minuto 30. Então, para você que só pensa em trabalhar a favor do favorito, cuidado. De novo, o Hamburgo pode acabar se complicando, igual aconteceu aqui contra o Karlsruhe. Porém, no segundo tempo, o Hannover é uma mãe. Depois do minuto 40, quase 90% dos gols sofridos da equipe. O Hamburgo tem sofrido nas extremidades, né? Comecinho do jogo, finalzinho do primeiro tempo e meio do segundo tempo, e tem marcado também no final do jogo. Se você é um trader assim como eu acho que não é um jogo muito bom para a gente trabalhar situações convencionais de match odds. Eu, no máximo, trabalho aqui situações de recuperação, de alavancagem, como foi o caso do Karlsruhe, mas para mercado de gols, de novo, pode ser um bom jogo, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Hamburgo venceu as últimas 4 e perdeu uma dentro da casa do Hamburgo, 6-1 e 2-1. Então, de novo, gosto de uma situação para ambas marcam, queria uma cotação mais alta, e o 2,5 também me parece interessante. Outra característica das duas equipes é a situação de recuperação. Já vi várias vezes o Hannover, principalmente em casa, não sei se fora de casa ele vai conseguir fazer isso, mas já vi o Hannover atrás do placar por 2 gols de diferença, até 3 gols de diferença, buscando recuperação. Isso quer dizer, buscando um empate, né? E o Hamburgo eu tô cansado de ver. Esse caso contra o Karlsruhe, por exemplo, ele chegou a empatar 2 vezes o jogo, mas acabou ficando atrás do placar de novo. E já houve outras situações onde ele virou o jogo. Então, estar atrás do placar não vai fazer com que uma equipe desista do jogo, pelo contrário. Então pode ser um jogo também para a gente ficar de olho em recuperações, em alavancagens por aqui. Tomara que seja 2 bons jogos na segunda divisão da Alemanha. Vamos falar da primeira divisão agora. Para a gente finalizar, Borussia Dortmund e Freiburg. Às 16h30, um time do Dortmund que perdeu, entre aspas, a sua sequência de vitórias contra o Heidenheim em um empate e conseguiu permitir ao Leipzig uma aproximação e permitiu também o Stuttgart um distanciamento. Nesse momento, na tabela, o Freiburg não é uma equipe tão ameaçadora, né? Ocupa aqui a 7ª colocação, não tem um número de pontos tão alto, não é hoje em dia, talvez. A temporada passada até ainda foi boa, mas não é nessa temporada um time tão chato como já foi, principalmente nas suas bolas paradas, mas ainda é um adversário que a gente precisa respeitar. Como mandante, o Dortmund perdeu apenas 2 partidas em casa e como visitante, o Freiburg tem o dobro de derrotas em relação ao número de vitórias. Uma coisa que eu chamei a atenção para vocês lá no início, que eu estava conferindo aqui antes de começar o planejamento, é que o Freiburg não vence na casa do Dortmund há muito tempo, né? A última vitória, assim, no confronto entre eles, tivemos vitórias do Freiburg recente, né? Em 2021, por exemplo, o Freiburg venceu o Dortmund 2 vezes, pelo mesmo placar de 2-1. Mas quando a gente filtra na casa do Dortmund, a última vitória do Freiburg foi em 2001, no dia 21/10 de 2001, uma vitória por 2-0. De lá para cá, 95% dos jogos foram vitórias do Dortmund e apenas um joguinho com o empate em 2018 num 2-2. Então a gente tem aqui, não vou dizer uma paternidade clara, porque recentemente o Freiburg até venceu nos confrontos gerais, mas dentro da casa do Dortmund tem muita dificuldade a equipe do Freiburg, mas ele marca lá com frequência. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o time do Dortmund sofreu gol nas últimas 6 consecutivas, tá? O Freiburg sofreu em 12, é o dobro, mas o time do Freiburg conseguiu marcar contra o Dortmund nas últimas 6. E nas últimas 4 partidas o Dortmund saiu vencedor. Ambas marcam então em 6 de 6 e o over 2,5 em 7 das últimas 7. Tudo caminha em direção a um jogaço. Tomara que não seja um jogo bosta. Tudo caminha em direção a um bom jogo. Tomara que seja um bom jogo. Vamos falar de estatística. O Freiburg não sai tanto na frente do placar, é quase o dobro aqui a iniciativa do Dortmund. O time do Dortmund falha pouco em marcar dentro de casa, mas tem sofrido gol com frequência. Porém, o time do Freiburg tem seríssimos problemas de marcar gol fora de casa, tem tido problemas ofensivos, não chega a uma média de 1 gol por jogo. Absurdo, né? E olha que é um time de bola aérea, assim, sensacional. De novo, é um favorito que não tem, o Dortmund no caso, não tem um bom primeiro tempo. Tem o mesmo número de gols marcados e sofridos, o número de derrotas é parecido com o do adversário e o número de vitórias é igual. Então não temos aqui uma superioridade por número do Dortmund. No segundo tempo temos o Dortmund triplica o número de vitórias, continua com o número de derrotas baixo em relação ao adversário, tem a metade de gols sofridos e tem mais que o dobro de gols marcados. O time do Freiburg vai a 60% de derrotas. Então aqui sim, nesse segundo tempo, nós temos uma superioridade da equipe amarela.
Tomar muito cuidado se você vem todo assanhadinho para trabalhar a favor do Dortmund nas bolas aéreas, ok? A bola aérea do Freiburg sempre foi, pelo menos nas últimas 5, 6 temporadas, a grande arma da equipe, tá bom? Uma excelente equipe de escanteio, uma excelente equipe de bolas paradas e uma excelente equipe também se precisar ficar cruzando bola na área para encontrar os seus espaços. Okay? Então, muita cautela na hora de comprar posições a favor do Dortmund se o Freiburg estiver conseguindo montar ali as suas jogadas de bola parada. Uma situação que o Freiburg tem tido dificuldade é com as finalizações de fora da área. Tem tomado bastante gol e o Dortmund até marca bem nesse tipo de fundamento. Nos momentos dos gols, nós temos mais uma vez destaque para as extremidades. O time do Freiburg sofre bastante nos primeiros 20 minutos, o Dortmund sofre bastante nos primeiros 10 e marca nas extremidades do início, meio e final de jogo. Para você que gosta de trabalhar over limite no finalzinho, dependendo se o jogo estiver desempatado, pode ser interessante. O Freiburg já tem uma arma ofensiva maior no meio do primeiro tempo e também sofre com bastante frequência nos últimos minutos de jogo. Eu, como um trader, adoraria vir para cá para trabalhar contra o Freiburg, abraçar esse tabu que o Freiburg não vence ali desde 2001 e ficar feliz da vida para curtir o carnaval com dinheiro no bolso. Isso é o que a gente gostaria. Né? Mas nem sempre o Dortmund combina muito com o que a gente quer. Então toma muito cuidado, principalmente com as bolas aéreas do Freiburg, tá bom? Para se posicionar a favor do Dortmund, você não precisa só de um massacre do Dortmund, você também precisa que a defesa do Dortmund esteja num bom dia. Já aconteceu recentemente, agora contra o Bochum, do Dortmund fazer um gol contra ali do nada, um zagueiro batendo cabeça com o goleiro e você toma um gol sem nem perceber. Então às vezes é muito bom a gente tomar um pouco de cuidado. Mas mesmo assim, o Dortmund vem num crescimento, é um time mais ofensivo, principalmente agora com a chegada do Jadon Sancho. Primeiro analisa a defesa do Dortmund, o comportamento da equipe antes de você se posicionar. E toma cuidado com os contra-ataques e a bola aérea do Freiburg, tá bom? É favorito sim o Dortmund, mas é um favorito, na minha opinião, que pode se complicar. Se você é um Panther, o Dortmund tem todos os caminhos para de novo colocar mais uma vitória nesse tabu. O problema, obviamente, é a parte defensiva. Então, se existe a capacidade do Freiburg marcar um gol por aqui, ou do Dortmund sofrer um gol de bola aérea por aqui, você poderia tentar pelo menos buscar uma cotação mais alta. Eu não vou te indicar a vitória do Dortmund, nem no empate anula, nem numa dupla chance, nem se o Dortmund estiver perdendo uma virada, porque, sinceramente, não é uma equipe que eu confio. E eu gosto de trabalhar a favor dos favoritos que tem boa defesa e o Dortmund tem vacilado nisso. Porém, se é da sua metodologia, se o Dortmund faz parte da sua cartela de equipes que você trabalha a favor, tenta pelo menos pegar uma relação melhor. Quer ver um exemplo? O Rangers e Celtic agora nessa semana. O Celtic marcou o gol no último lance do jogo. O Rangers foi marcar um gol aos 70 e blá minutos. Aí vocês ficam pegando essas cotações de merda 1,20. Essa aqui já é uma cotação melhor, mas perceba que já é um adversário mais chato de se enfrentar. Tá bom? Então a relação precisa também ser um pouquinho mais justa e um pouquinho mais, entendeu? Rentável. Em relação ao mercado de gols, que é o que interessa, né? Num jogo como esse, a gente sempre espera um jogo para gols. Os últimos jogos entre eles, 4-2, 5-1, 3-1, 5-1 e 2-1. Vamos fechar aqui que talvez a melhor situação sejam ambas marcam, né? Com uma cotação de preferência o mais próximo de 2 possível. Mas eu gosto, de novo, assim como na segunda divisão da Alemanha, de um 2,5. Tivemos um 2,5 aqui, né? Na verdade, nos últimos 7 jogos, como eu vi aqui com vocês. Então pode ser interessante, tá? De preferência, jogo desempatado para me posicionar a favor de mais 2 gols. Jogo empatado 0-0, principalmente o Dortmund tendo vindo de um 0-0 agora. Sinceramente, não é um jogo que me agradaria para trabalhar a favor de gols. Mesmo sendo a Alemanha, uma competição que eu gosto muito, que pode abrir a qualquer momento, eu esperaria um primeiro gol para poder trabalhar. De preferência, um gol do Dortmund. Porque aí o Freiburg, como ele tá numa draga danada, não é uma fase tão boa, se ele estiver na frente do placar, ele pode querer se segurar, né? São 3 derrotas seguidas fora de casa. Então eu prefiro um Dortmund na frente. Mas, dependendo do contexto, se o Freiburg estiver na frente e contra-atacando, até vale a pena abrir uma exceção. No 0-0 não. No 0-0 não tem exceção aberta. Vamos para os nossos jogos extras. Tava reparando como que eu falo, né? Quando a gente fala da Alemanha, putz, como eu gosto de falar da Alemanha. Vai embora, eu fico com a boca até seca. Temos Cádiz e Betis. O Betis eu prefiro trabalhar ele dentro de casa, mas vamos trabalhar ele aqui fora de casa. É uma opção para a gente trabalhar uma correção de preço, jogo bem parelho, pode ser interessante. E outros jogos, aqui o Betis está na 8ª colocação, o Cádiz está dentro da zona de rebaixamento. Como mandante, o Cádiz tem apenas 3 derrotas, é um time pelo menos cascudo, né? Pode ser um jogo para correção sim. O que é correção de preço, Theo? Faz o meu curso aqui embaixo para você aprender sobre expectativa e realidade, onde o mercado se surpreende e a gente tem aflição. É muito importante esse assunto, principalmente para você que quer ser um trader. Temos Salzburg e Sturm Graz na Áustria, o radar esportivo está na manivela, né?
Ou é minha internet? Provavelmente minha internet. Deixa eu dar um sacode nessa internet aqui, ó. Ver se o Elon Musk me ajuda. Vamos ver. Cruzeiro. Opa, voltamos. Aí, show. O Sturm Graz está na segunda colocação em perseguição ao Salzburg. Na maioria das vezes, o Salzburg ele se sagra campeão na Áustria. Um time que domina o campeonato. Mas a proximidade aqui do Sturm Graz faz com que esse seja um jogo decisivo. Assim como Leverkusen e Bayern, né? Um jogo como Real Madrid e Girona. Pode ser interessante ficar de olho nesse jogo. Cruzeiro enfrenta a Patrocinense. Cruzeiro cheio de moral depois de mais uma vitória no clássico contra o Galo fora de casa. E a Salernitana enfrenta o Empoli. Também um jogo bom para trabalhar correção de preços. Os últimos jogos entre eles, 1-0, 2-1, 2-2, 1-1, 4-2. Só esse aqui que foi under. Quem sabe até um possível jogo over pra gente. É isso. Não vou tomar muito mais o tempo de vocês. Juízo nesse carnaval, tá? Se for beber, beba com moderação. Beba água também para não desidratar. Utilize camisinha, tá? É muito bom lembrar isso daí, ok? E é isso. Um abraço. Fiquem com Deus.